me apresentou o pastor Israel. Irmãos, foi uma conexão imediata, assim. E depois nós começamos a falar da palavra, e outras vezes nós nos encontramos e falamos das coisas do Senhor. E assim, foi impactante, foi maravilhoso. E eu fui orar com relação a quem iria ministrar para nós. E quando eu fui orar, o Senhor assim, me fez lembrar do pastor Israel. Eu falei, Jesus, é ele, Senhor. E eu senti uma confirmação, porque eu senti paz. Eu falei, eu vou ligar, porque se for o pastor Israel para ministrar para nós no culto de sábado, ele vai ter agenda. Eu liguei, ele falou, vou verificar, e depois ele falou, eu tenho agenda, eu posso. Então, irmãos, glória a Deus pelo pastor. Quero te pedir, estenda as mãos para cá, vamos orar. Agradecer a Deus, a família está ali, depois o Senhor apresenta, né, pastor? Pai, nós te agradecemos, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio, Senhor, de ter um servo do Senhor, segundo o teu coração, aqui, Pai, no nosso meio. Deus, e ministrando a palavra sobre nós. Peço a Ti, em nome de Jesus, o Senhor guarde, Pai, tudo que é chamado pelo nome de Israel. Pai, em nome de Jesus, guarde teu filho, guarde a sua família, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço, Deus, o privilégio de ter o seu filho aqui conosco, comemorando esses 16 anos. Que privilégio, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastorzão. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz seja convosco. Estão todos felizes? É alegria poder estar aqui. Além de pastor, sou casado. Além de casado, feliz. Porque não basta ser só casado, temos que ser felizes. Casamento que não traz felicidade é fachada, e nós não vivemos de fachada, vivemos debaixo da graça. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gabriel, pelo privilégio de conhecê-lo, dele me chamar de amigo em tão pouco tempo. Sou grato a Deus por isso. É recíproco o sentimento, meu querido, que foi nutrido nas poucas vezes que nós nos vimos. Me senti amado, e que Deus continue te abençoando, que o Senhor seja sempre essa pessoa bondosa, amável, né, e conquista os nossos corações. Tenho certeza que a igreja já sabe disso perfeitamente. Que Deus te abençoe. Também quero louvar pela vida do pastor Isaac, meu primo, sua esposa, por nos dado o privilégio de conhecer este povo, esta casa. Já é a segunda vez que nós ministramos nesta casa. Rever meu primo Eliel, sua esposa. Quero agradecer a Deus por esta igreja, pela recepção calorosa. Que Deus em Cristo continue te abençoando de forma graciada, de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Está comigo a minha esposa, a Edinalva. Fica de pé, minha filha, por gentileza, para que todas vejam e entendam o motivo da minha alegria. Glória a Deus. Está também a minha filha Isadora. Fique de pé, filha. Isadora, 17 anos. E está também a Isabelle, de 11. É o meu chaveirinho ali, a Isabelle. Essa é a família linda que Deus me deu. Tem a Agnes também, de 23 anos, mas já é casada. O Senhor foi bondoso comigo. Me deu 4 mulheres. E Ele falou comigo assim: Israel, vou te dar algo extraordinário. Vou te dar 2 dons na sua vida. Eu falei: sim, Senhor, recebo. O primeiro dom que Deus me deu foi de empregar, mas o segundo dom foi de domar feras. Por isso Ele me deu 4. E 4. E Ele foi generoso comigo. Mas Edinalva é o meu equilíbrio, irmãos. Eu confesso para vocês que se minha vida fosse um filme, Edinalva seria os efeitos especiais, pastor. Viu, meu irmão? É bênção. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero desde já parabenizar esta casa pelos 16 anos,
poder fazer parte desta história, deste marco na vida desta igreja. É uma honra para mim poder estar aqui neste lugar, na incumbência de trazer a santa e inefável palavra. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo de número 41. Eu creio que nós não vamos trazer algo novo, embora eu creio na renovação da palavra, porque eu quero me colocar e usar a palavra do profeta Jeremias. Eu quero vos trazer à memória o que há esperança. Isaías capítulo 41, versículo 18, 19 e 20. Glória a Deus. Isaías, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: abrirei rios na colina estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Que coisa linda, agora com a gente. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto ao ermo o ciprestre, o abeto e o pinheiro. Versículo 20: para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, algumas traduções dizem, e entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Eu quero frisar o verso 20 que diz assim, para que todo o povo veja e saiba, e que todos vejam e entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Aleluia! Eu posso ser usado um minutinho, pastor? O senhor me empresta um tangedor para me ajudar a pregar? Eu gostaria de convidar o tangedor para dedilhar este teclado, me ajudar a ministrar aqui por gentileza. Abre o céu para nós, querido tangedor, descortina o céu, porque quem abre o céu é o tangedor, irmãos. Eu lembro de Eliseu, quando ele subiu encontrar com Josafá e os 3 reis e os outros 2 reinos no deserto, a Bíblia vai dizer que quando Josafá pediu para trazer Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu chegou ao encontro de Josafá, e quando ele falou, traga para mim o tangedor, a Bíblia diz que quando o tangedor começa a dedilhar, o céu se abre e Deus vem e fala com o teu povo, e a palavra de Deus se manifesta. Então abre o céu, querida, deixa Deus te usar neste teclado, seja canal de bênção nesta noite, descortina o céu, porque hoje Deus vai abrir caminho neste lugar. Eu entendo que a palavra do Senhor é real. Feche seus olhos. Deus, nós cremos a tua palavra nesta noite. Ó Pai, te damos graça, porque sabemos que quem usa o homem é Deus. Ó Pai, entendemos que longe está de mim gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tua é a honra, a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Deixa eu te ouvir, querida. Amados, nós lemos um texto do profeta Isaías. O texto vai relatar para nós uma história, um período em que o povo de Israel estava vivenciando um cativeiro, chamado cativeiro babilônico. Eles estavam cativos, e Deus usa o profeta Isaías no capítulo 41 para restaurar a alegria daquela nação que, vivenciando o cativeiro babilônico, que foi eles levados de Judá em Jerusalém através do rei Nabucodonosor para dentro da Babilônia. E a Bíblia diz que neste período o povo desfaleceu, o povo esmoreceu, e o povo se afastou de Deus. Mas Deus não é homem para mentir. Toda a sua promessa e toda a sua palavra Ele é fiel para cumprir. E quando Deus diz algo, Ele se cumpre. A Bíblia diz que alguns anos atrás o profeta Jeremias, ele profetizava ou profetizara a respeito do cativeiro babilônico, e ele ainda diz, vai durar 70 anos de cativeiro, e depois disso Deus vai vir e restaurar a sorte da nação. Entendemos
cativeiro que o povo de Israel viveu foi o cativeiro egípcio. A Bíblia diz que eles viveram no Egito por 430 anos. O segundo cativeiro, o cativeiro assírio, no ano 722 a.C. Mas o terceiro cativeiro é o cativeiro babilônico, no ano 586 a.C. Mas eu quero te dizer que a data, ela não é importante para nós nesta noite. O que traz um marco para essas histórias é que Deus marcou a terra quando Ele entrou e levantou o povo e transportou o povo do império do cativeiro para um novo tempo, aonde a estação mudou. Talvez o povo de Israel estava vivenciando, aleluia, como diz a Bíblia em Cantares, capítulo 2, versículo 11 e 12. A Bíblia diz no Cantares assim: olha, levanta, ó amada minha, porque a primavera chegou, o inverno passou e é tempo de cantar. Então deixa eu te dizer, assim como o cativeiro babilônico passou, o inverno chegou para aquele povo, vai chegar o tempo que também a primavera chegou, porque é o convite para aquela mulher de Cantares, dizendo assim: levanta, desperta, vem, veja, porque já floresceu no campo, o inverno já foi, os brotos já estão brotando, chegou o tempo de cantar, agora é tempo de regozijar. Então, falando para os nossos dias, 16 anos é um tempo extraordinário, não é apenas uma comemoração. 16 anos é um memorial que nós podemos entender diante da fidelidade de Deus para esta casa. Então eu entendo que 16 anos, talvez há 16 anos atrás havia apenas um sonho, há 16 anos atrás havia apenas um chamado, um pequeno começo, talvez um pequeno grupo de oração, que Deus ardeu o coração de alguém. E quando Deus arde o coração de alguém para começar uma causa, a Bíblia diz em Amós capítulo 3, verso 7: certamente o Senhor nosso Deus, Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus filhos os profetas. Deus revela os seus planos aos seus
de pessoas saber. Tem coisas que ainda não é o tempo. Deus vai fazer, mas Ele não vai revelar. Mas tem coisas que Deus vai fazer e Ele quer expandir. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta, para que o nome dele seja glorificado, para que toda a boca confesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, para que todos entendam, ou para que todos vejam. Deus não faz as escondidas. Glória a Deus. Amém. Deus não faz nada escondido. Sabe por que Ele não faz nada escondido? Porque Ele é a luz. E a luz, a Bíblia vai dizer para nós que não se pode esconder uma candeia debaixo da cama. A luz não fica escondida. A luz, ela é transparente, ela é visível. Se você olhar do infinito, você vê a luz. Quando você olha para o céu, você vê a estrela, porque ela é luz. Você vê o sol, porque ele é luz. Você vê a lua, porque ela reflete o sol, que é a luz que foi criado para governar o dia. Então a luz não se pode esconder. E a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. E a Bíblia vai dizer para nós assim: olha, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. E como luz do mundo, pastor Daniel, eu preciso entender que eu preciso gerar algo para fora. E o que a luz joga para fora? O transcender dela, o brilho. Então eu preciso transmitir o brilho da luz que há em mim, porque a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. E se eu sou a luz, eu preciso transmitir esse brilho reluzente para que todos vejam. Vai ver o pastor Israel? Não, não é sobre o pastor Israel, não é sobre o pastor Daniel, não é sobre a tecladista, não é sobre os levitas, é sobre Deus, é sobre Ele, porque é Ele, é o nome dEle, é por Ele, é para Ele. Entenda isso para que todos vejam. Aleluia. Em Atos capítulo 2, verso 47, vai dizer para nós assim: olha, que a luz ela acrescentava os que iam diariamente, os que iam sendo salvos. Porque Deus não faz escondido, entenda. Quando Deus usa os seus discípulos como luz para o mundo agora, após a ascensão de Cristo, Deus não quer esconder nada. Deus quer mostrar, revelar ao mundo quem Ele é. Deus quer revelar ao mundo um Pai. Quando eu olho a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, a oração modelo, para mim é o texto mais conhecido mundialmente. Crente não crente conhece esse texto da oração do Pai Nosso. Mas quando nós entramos dentro de uma aula, de uma sala de teologia, nós entendemos que a oração modelo, que é a oração que fala para nós de três características. A primeira característica é que nós precisamos enaltecer o nome do Senhor, bendizer o teu nome. A segunda característica que nós pedimos, e quando nós falamos Pai, pedi, dá-se-vos-á. A segunda característica que nós pedimos, mas a terceira é que nós falamos: seja a tua vontade, segundo a tua boa e perfeita vontade. Mas quando eu olho esse texto, Jesus ele foi mais além do que uma simples colocação, aleluia, teológica. Não, Jesus revela para nós que existe um Pai no céu. Jesus revela que existe um Rei com governo ético. Jesus revela que tem um provedor. Jesus revela que tem um guardião, o guarda de Israel. Jesus revela que é aquele que dorme não dorme, que guarda não dorme. Jesus revela para nós algo muito além do que três coisas simples. Não, mas para desfrutar da paternidade precisamos ser filhos. E a Bíblia vai dizer que no reino de Deus não há orfandade. Em Coríntios vai dizer assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Não há orfandade no reino de Deus. Não é órfão no reino de Deus, Ele é pai. E para desfrutar do governo temos que ser certo. Para desfrutar do provedor temos que ter necessidades e temos que nos apresentar a Ele. Para desfrutar do guarda de Israel, nós precisamos falar com Ele: Senhor, eu me escondo na sombra do Altíssimo, porque lá eu estarei seguro. Eu preciso entender que há uma palavra
sentai-vos à mesa. Nós temos uma palavra também que vai se cumprir sobre a humanidade. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para mim e para você. Mas nós podemos ir para lá. Depende de nós. Porque o reino de Deus é tomado à força. Depende de nós. Eu quero acreditar, amado, que Deus acrescentou cada vida aqui nessa noite. Eu quero acreditar que foi Ele que entendeu o propósito e escolheu eu e você para estar aqui. Mas eu acredito também que tem gente que duvidou 16 anos atrás. Eu acredito também que tem gente que duvida hoje se vai continuar. Tem gente que não acreditou nesse projeto. E quem não acreditou não permaneceu. Ele ficou de fora assistindo e dizendo assim: devia ter ficado lá, eu devia ter continuado lá. Se eu estivesse lá, como eu estava hoje? Quem seria eu hoje? Talvez teria crescido ministerialmente, talvez teria prosperado pelo prazer de servir, mas não, preferiu duvidar, desacreditar. Mas hoje estão vendo esse momento de impacto que já dura 16 anos em ascensão, em crescimento, em desenvolvimento, fazendo um grande trabalho nessa cidade, fazendo um grande trabalho nessa região. E não é uma igreja escondida. O que Deus faz, ninguém consegue esconder. O que Deus faz é visível. O que Deus faz é visível. E todos vão passar. Salmo 126, 3. Põe aí, querido. Põe aí para mim. Salmo 126, versículo 3. Que vai dizer assim. Põe aí, por gentileza. Oh, aleluia. Salmo 126, versículo 3. Daí. 126. Isso. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O nosso coração regozija. O nosso coração salta. Esta igreja é a prova viva que Deus ainda faz milagres. Porque todos ainda vão dizer, e todos dizem: grandes coisas fez o Senhor. Tem um texto que vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. Porque as pessoas vão passar do lado de fora e vão olhar aqui para dentro, vão passar por você. Ei, quem é aquele? Aquele é o Batista Logos. Deus fez coisas por estes. O Deus de Israel, Deus vivo, fez coisas por estes. E todos vão te ver que a mão do Senhor é conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta igreja é prova viva do agir de Deus. Esta igreja é prova viva do milagre. É prova viva que Deus ainda faz milagre. Deus ainda trabalha no nosso emocional, no nosso psicológico. Deus trabalha na nossa estrutura, na nossa mentalidade. Deus trabalha no nosso entendimento. Deus traz para a nossa natureza a natureza de Cristo. Sabe por quê? Porque a perfeição ela não está naquilo que conhecemos. A perfeição está na estatura de Cristo. E essa estatura ela é revelada a nós, no nosso coração, no nosso entendimento, para que possamos alcançar a estatura. É a medida, a estatura de Cristo é a medida que Deus tem para mim, para você. E se nós não nos enquadrarmos nesta medida, nós não vamos alcançar, vamos ficar do lado de fora. Mas deixa eu te dizer, talvez um dia voltou o recurso e precisamos, e esta casa precisou orar, guerrear,
me aconselhar com ele. Ele falou: não, filho, olha para o Senhor. E ele citou para mim Amós capítulo 5, versículo 4. Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. Ei, mas deixa eu te dizer, pode ter faltado recurso financeiro, pode ter faltado apoio de pessoas, mas nunca faltou a presença. Por que não faltou a presença? Porque você está aqui comemorando 16 anos. Você está aqui comemorando 16 anos. Parece até que essa igreja teve aula com Davi, quando Davi assume o reinado de Jerusalém, quando ele vai a todos os príncipes de Israel, vai até ele lá em Hebron, buscar ele para poder governar em Israel. Quando Davi chega em Israel, cumpre-se a promessa da unção de Samuel, que ungiu ainda menino na casa. Agora Davi é rei, governa a maior potência da nação, Jerusalém. Mas quando Davi olha para dentro do seu governo, ele tem o melhor palacete, ele tem os melhores soldados, ele tem as melhores armas. Davi era estrategista, mas agora Davi entra, olha para dentro de casa, está faltando algo. O que falta? Falta a arca da aliança. Então parece que Davi teve uma aula com quem? Com Moisés, lá na sarça ardente, quando Deus fala com Moisés: Moisés, vai para o Egito buscar o meu povo. Não, Senhor, não vou. Vai, Moisés. Vou morrer lá, querem me matar. Não, quem vai te matar já está morto, Moisés. Vai que eu sou contigo. Não, Senhor, eu não sei falar. Levanta Arão e põe junto comigo. O Senhor levantou Arão, põe junto com ele. E agora Moisés ainda fala: Senhor, não dá para ir ainda, só eu e Arão, não tem jeito. Então o que você quer, Moisés? Só tem uma coisa que me faz isso, Senhor. O que é, Moisés? Pede: só vou se a tua presença for comigo. Sem a presença não se governa, sem a presença não vence guerra, sem a presença não desce ao Egito, sem a presença não desfrutamos do melhor de Deus na terra. Ei, igreja, temos que viver a presença, desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Meu querido, amar a presença é melhor do que amar coisas. Amar o Senhor é melhor. Amar o Senhor, oh meu Deus do céu, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. A Bíblia vai dizer, mas que nunca faltou presença. Agora Deus fala assim: olha, Deus fala com o povo assim: entenda uma coisa, para que todos considerem. Deus faz para que o povo considere. O que é considerar? É trazer memória, é lembrar. Eu preciso lembrar o caminho que eu trilhei. Se eu sentar com alguns membros aqui, pastor, se eu sentar com pastores e começar a conversar com eles sobre a história dessa igreja, eles têm um caminho que tem. Um tem um caminho, outro tem outros, mas todos chegou no mesmo objetivo. Todos dependeram da mesma pessoa, o Espírito Santo. Considerar e lembrar. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2, vai dizer para nós: Senhor, lembra-te do caminho. Lembra-te do caminho. E há um caminho que não foi nós que escolhemos, nós trilhamos em um caminho que nós não temos poder de decidir para onde vamos. Acabou o poder de decisão, pastor Gabriel. O homem e a mulher que entende o propósito de Deus, ele não tem mais poder de decisão. Ele agora se tornou escravo de Cristo. Um escravo livre, que é aquele escravo que escolhe servir
consumiam, tinha alimento todos os dias. Ei, agora Deus traz a memória do povo. Venceram batalhas não com grandes exércitos, mas pela força do poder. Tem batalhas que não foi usada uma espada, foi usada apenas lamparinas. Ei, meu Deus do céu, 300 lamparinas apenas. Deus derrubou a nação dos assírios. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Esse Deus é gente não. Esse Deus é Deus. Ele não é homem para mentir. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele é eternamente. A Bíblia diz assim, que antes dele não houve, depois dele também não haverá. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Isaías 48, 17. Põe para mim aí, querido. Isaías 48, 17. Ele te lembra o caminho, mas ele quer te mostrar que ele estava lá com você. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, o Redentor Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Algumas traduções diz útil, está melhor, para que você, para dirigir o caminho em que você deve andar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Aí quando eu olho lá em Cristo, João escreveu assim, ó, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se ele é o caminho, ele está dizendo: eu te ensino o caminho. Deixa eu fazer uma reflexão. Quantas lágrimas foram derramadas para que possamos chegar a 16 anos? Quantas reuniões? Quanto tempo de dedicação? Quantas reuniões de debates até chegar a um denominador comum? Quantas divergências? Quantas lágrimas? Quanto choro? Quantos intercessores para que pudéssemos chegar a 16 anos? Mas eu tenho uma palavra para você. Põe para mim em Salmos número 30, verso 5, por gentileza. O tempo passou. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro durou apenas uma noite. Uma noite é apenas uma questão, uma conotação de tempo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o tempo do homem. Talvez você chorou, talvez você gemeu, mas deixa eu te dizer: o tempo de cantar chegou para a sua vida, chegou para esta casa, chegou para Lagos, chegou para a Igreja Batista de Lagos, do Rio Branco, chegou aqui neste lugar. E assim como chegou para esta igreja, o tempo de cantar chegou na sua casa, chegou no seu casamento, chegou para os seus filhos, chegou no teu emprego, chegou na tua empresa. É tempo de cantar. O tempo de cantar chegou, o tempo de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: 16 anos começa uma nova liberdade, um novo tempo. É uma transição da vida. 16 anos é uma transição. Agora com 16 anos, o adolescente já começa a ter deveres também. Ele já passa a ser cidadão, a ter que cumprir seu papel como cidadão brasileiro. Ele já tem que tirar o título em cor. Ele já pode trabalhar. Ele já pode correr atrás da sua independência. Ele já pode correr atrás da sua vida. Lá em casa eu já estou fazendo assim: ó, vai filha, pelo amor de Deus, vai embora, sai do ninho, pelo amor de Deus. Não
aparecer lá em casa alguém, é que ele entra pela porta, que não seja ladrão nem salteador. Porque eu não fui ladrão nem fui salteador. Eu entrei pela porta da casa do meu sogro. Então não aceito menos que isso na minha casa. Eu já falei com Deus, já está decretado no mundo espiritual. Até porque o diabo não está preocupado comigo, pastor. Ele não quer eu e Edinaldo, ele quer a minha herança. Mas a minha herança ele não terá. Porque quem me deu herança foi Deus. Quem guarda a minha casa é Ele. Quem cuida dos teus também é Ele. Quem cuida da tua casa também é Ele. A nossa herança não será levada pelo ladrão nem pelo salteador, não. Porque nós vamos cantar. As batalhas foram vencidas para chegar até aqui. Quantas batalhas vocês venceram? Quantas batalhas da casa venceram, pastor Gabriel? Ei, que reflexão! Eu queria poder trajetar essa história, 16 anos dessa casa, para entender quantas batalhas foram vencidas, quantas vezes parecia que não ia dar, quantas vezes alguém falou assim: não vai dar, não tem jeito, você está sonhando alto demais. Pastor Exato, cara, você está vivendo em outro mundo. Claro que eu estou vivendo em outro mundo. Meu reino não é aqui. Eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. Eu não desfruto, eu não vejo por vistas, eu vivo por fé, eu vejo por fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. E eu espero em Deus. E a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E quem tem ouvidos ouça. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu Israel, quando eu lembro da onde o Senhor me tirou e aonde eu estou hoje, eu sou improvável, como muitos aqui são. Eu conversava com o Senhor vizinho de frente da casa do meu pai, e ele falava comigo assim: viu a gente crescer. E ele falou comigo assim: Israel, aqui na rua, os filhos do seu Paulinho, para todos os moradores dessa rua, ele falou desse jeito, seriam os filhos que dariam mais trabalho nessa rua, seriam os marginais dessa rua, seriam os vagabundos dessa rua. E ele falou comigo assim: hoje eu vejo 4 homens, pais de família. Glória a Deus. Eu comecei a chorar, porque essa é a visão que eles tinham a nosso respeito. Então eu entendi que eu sou improvável. Eu entendi que Deus me livrou de muitas coisas para um propósito. Como eu acredito que tem pessoas aqui também que são improváveis, que outrora a Bíblia vai dizer em Pedro assim: olha, Pedro escreveu assim: outrora nós nem éramos povo, nem era reconhecido, mas agora vocês são geração eleita, são sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo escolhido. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo que Deus escolheu para mudar esta geração. Lembrar do passado traz renovação para o futuro. Quem lembra da onde Deus te tirou, até onde você chegou, tem fé renovada para mais 16 anos. Quando você olha a sua trajetória e você entende que a mão do Senhor fez isso, a tua fé ela fica viva. A tua fé ela fica viva. Deus fez e faz e há de fazer para que todos entendam que a mão do Senhor fez isso. Glória a Deus.
teus netos, vai usar os teus bisnetos, até que Ele venha, porque nós entendemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode voltar para mim hoje, assim como pode voltar para você, mas nós estamos deixando, eu não estou deixando herança, eu quero deixar legado, e para que os meus filhos entendam, para que os meus discípulos entendam, o legado que eu estou deixando não é sobre a minha pessoa, a minha vida, não, é sobre Ele, é sobre o nome dEle, é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu canto, é por Ele que eu clamo, é Ele que vem meu socorro. A Bíblia vai dizer assim, Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que eu não temerei, ainda que as águas fugirem da sua cabeça, ainda que os montes se aparem para o meio do mar, há uma corrente que alegra a morada de Deus, a casa do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deixa eu te dar uma boa notícia: você é casa de Deus, você é habitação de Deus, você é morada do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. 16 anos não é só estratégia humana, 16 anos é poder de Deus, 16 anos é revelação. Não foi estratégia humana. Pensa, não chegamos a ter aqui 16 anos, não foi por força e estratégia humana, não foi por dinheiro, não foi da força humana. Põe para mim Zacarias capítulo 4, versículo 6, querido, por gentileza. Meu Deus do céu, quem está vivo da glória, quem tem glória da glória, quem tem aleluia pode dar aleluia. Ele está na casa, Ele está na casa. Zacarias capítulo 4, versículo número 6. Oh Espírito Santo, entenda que não foi por mãos humanas. Por mais que nós temos homens sábios, por mais que nós temos homens intelectos, homens com entendimento, com capacidade, com competência, mas nós entendemos. Então Ele disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te dizer, você só chegou 16 anos porque a mão do Senhor é contigo. A Bíblia vai dizer assim em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, os ouvidos também não estão tapados para que não possa te ouvir. A mão do Senhor está estendida, os teus ouvidos estão atentos. O salmista vai dizer: a terra é descanso dos teus pés, o céu é o teu trono, mas Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele se inclina, eu tenho certeza que Deus já se inclinou para nós. Aleluia, aleluia. Foi o Espírito de Deus que te moveu.
viveu como Jeremias 17:5. Põe para mim, querido, Jeremias 17:5. Eu tenho certeza que você não viveu. Se em alguma causa, se em alguma causa, você viveu isso. Olha só, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Alguns intérpretes vão dizer assim: a Bíblia diz que Deus falou que maldito o homem confia no homem. Não, Deus não está falando que o homem não pode confiar no homem. Edinaldo não casaria com Israel se ele não pudesse confiar no homem. Eu não poderia confiar no Uber, no motorista de ônibus, no piloto de avião, no condutor do navio, no capitão do navio. Não, eu não poderia confiar. Eu não estaria casado. Edinaldo não confiaria a mim e as suas filhas. Não, a Bíblia está dizendo que o homem que confia no homem é quem confia em si mesmo, da sua capacidade, nas suas condições, na tua confiança. Põe o verso 7, por favor, do mesmo capítulo. Lê comigo, igreja, lê comigo. Isso aqui é para dar glória. Mas bendito é o homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. No Senhor cuja confiança dele está. É melhor confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor. Uns confiam em carros e cavalos, outros em estribos e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Entender que a mão do Senhor fez isso. Entender que a mão do Senhor fez isso. Como vamos entender isso? Como eu vou compreender? Como eu posso compreender, pastor, que foi a mão do Senhor? Você conversa com ele? Você já perguntou para ele: Senhor, por que o Senhor fez? Porque conversar com Deus é fácil. Não é, pastor Daniel? É muito fácil conversar com Deus. Difícil é ouvir. Difícil é esperar a resposta. É ou não é? Porque falar é muito fácil. Falar com Deus é fácil. Ouvir a resposta que é difícil. Primeiro que eu quero que a resposta seja conforme a minha vontade. Então eu me precipito e falo: já falei com Deus, está tudo certo. Não é assim que funciona. Agora tem uma coisa: eu escuto. Escutar, todo mundo escuta, quem não tem deficiência auditiva. Mas ouvir é outro departamento. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aí Tiago vai dizer para nós assim: olha, vós não sejais simplesmente ouvintes, mas sim praticantes. O homem, ele é semelhante a uma rocha, uma casa edificada na rocha, quando ele ouve as minhas palavras e pratica. Falar com Deus é fácil. Agora Deus está à procura também de quem o ouve, porque Deus tem interesse de conversar com você também. Ele quer compartilhar o seu plano. Ele quer compartilhar algo assim extraordinário. O que? Fazer o quê?
compartilhar o seu futuro com você. Sabe por que Ele quer compartilhar com você? Porque Ele tem interesse que você seja bem sucedido. Ele tem interesse que você seja abençoado. Ele tem interesse que você sofra menos. Embora haverá circunstâncias que Ele vai chamar a tua atenção para algumas coisas. Por exemplo, quando Deus matou Uzá, Deus queria matar Uzá? Não, Deus queria chamar a atenção de Davi. Algumas circunstâncias da nossa vida para chamar a nossa atenção. Ei, pare! Está errado, pare! Recomeça! Deus não tem interesse que você continue errando, não. Vai chegar circunstâncias em nossas vidas que Ele vai permitir ou vai criar para nos dar o treque. Pastor, mas Davi não estava fazendo certo, buscando a arca da aliança, sim? Era o certo a se fazer? Era. Mas não se engane, ele estava fazendo certo de maneira errada. Você sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós queremos fazer e não observamos os estatutos. Erramos o mesmo erro de Davi. Porque quando Deus criou a arca, mandou Moisés fazer a arca e para o tabernáculo, Deus designou Moisés aos levitas carregando a arca no ombro. Não, Deus não criou a arca para ser carregada em carros de boi, não. Era costumes dos filisteus. Deus não trabalha com costume pagão. Deus trabalha com princípios. Você quer fazer agradar a Deus? Observe os seus mandamentos. Observe os seus mandamentos. Ah, pastor, como que eu vou fazer isso? Leia as Escrituras. Leia a Bíblia. Dedica tempo de consagração para Ele. Dedica tempo de ouvir. Começa a meditar nas Escrituras. Começa a entrar para o seu quarto, dentro do seu carro. Começa a falar com Ele: Senhor, fala comigo. Revela-me a mim. Revela-se a mim também. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver os teus planos. Eu quero obedecer ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o plano de Deus às vezes dói. Pode até doer no começo, mas no final é como o sabor de mel. A princípio pode amargar como fel. A princípio, porque Ezequiel falou: eu vi o bolo e comi, e ele desceu como fel. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pode até entrar como fel para a sua garganta, mas quando sair, vai sair como mel, porque vai adoçar a boca de muitos, vai adoçar a vida de muitos, e essas vidas que ouvirão da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, encontrarão paz e descanso. Olha só. Quem entende isso que Deus fez, entende e serve diferente. Entender que a mão do Senhor fez isso, nós nos tornamos servos diferentes, dependentes. Sabe por que muitas vezes cansamos, pastor Gabriel? Porque estamos fazendo por nossa conta. Sabe por que nos cansamos? Porque estamos fazendo na força do nosso braço. Nós não pedimos ajuda. Nós queremos ver o resultado, então não estamos nem preocupados, queremos é resultado. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem
somos povo seu. Quando eu entendo que foi o Senhor que fez, 16 anos, eu passo a ser um servo melhor, eu passo a ter uma dedicação a mais, eu vou me entregar a mais. Tem um louvor antigo que vai falar assim: olha, por muito que nós temos vistos, não passa de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito. Não, ainda não. Ainda não fazemos o que precisa ser feito. Mas tem um louvor da harpa que me chama a atenção. Eu creio que toda a igreja conhece. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares, de novo, porque mexeu no meu espírito. Quando tudo só então hás de ver o Senhor. Para que todos vejam, entendam e considerem e saibam que a mão do Senhor fez essas coisas. Foi a mão do Senhor que sustentou quando quase caímos. Foi a mão do Senhor que sustentou quando pensamos em desistir. Foi a mão do Senhor que abriu as portas do impossível. Foi a mão do Senhor que fez coisas grandes. Foi para mim, filho, Salmo 118, versículo 23. Não é pela mão do homem, não é pela força humana. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Em outras traduções vai dizer assim: olha, foi o Senhor que fez isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Você acha que se não fosse a mão do Senhor nós estaríamos aqui? Não estaríamos. Se não fosse o Senhor, a igreja existiria? Não existiria. Se não fosse a cruz do Calvário, não existiria a igreja. Se não fosse os mártires, não existiria a igreja. Se não fosse a mão do Senhor que sustentou meu clipe, John Wesley, Lutero, a igreja não seria a igreja viva. Se não fosse a mão do Senhor que sustentou os 12 discípulos, os apóstolos, a mão do Senhor que fez isso. Foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Fala forte assim: foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Mas deixa eu te dar uma notícia. Fala com o seu irmão do seu lado e assim: olha, ainda não terminou. Ainda não terminou. É o Santo de Israel. Ele começou. Ele só começou. Ainda não acabou. Ele ainda não acabou. Porque quem não começou não dorme. Ele começou na criação. A Bíblia vai dizer assim: olha,
vai dizer assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito nessa terra. Vinde, contemplai, venham, contemplem as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Se Ele criou, Ele é o mesmo que sustenta. Ele criou, e Ele vai te sustentar, vai lá te sustentar. Porque Deus não vai ser envergonhado, não. Ele vai sustentar aquilo que Ele começou. E Deus começou a boa obra. Põe aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Põe aí, por favor. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, mas também Ele vai completar. Ele não vai deixar nada no meio do caminho. No reino de Deus não fica nada pela metade, não fica nada incompleto. Ele começou e Ele vai completar. Nós não morreremos sem que a obra dele seja completa em mim, em nós, em nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Põe para mim aí, filho, Isaías 43, versículo 19. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. 16 anos não é o fim. 16 anos não é o fim. É o começo de uma nova estação, pastor Gabriel. Eu vejo um novo tempo para esta casa. Veja, eu falei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. Ai, meu Deus do céu. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riacho no erro. Oh, meu Deus do céu. Eis que faço as coisas novas. 16 anos é o começo de uma nova estação. É uma mudança de estação. É uma mudança de ideologia. É mudança de estatura. Ele é um novo tempo para esta casa. Deus tem um novo tempo para esta casa. Ei, Deus tem uma nova direção para esta casa. Deus tem honra para esta casa. Deixa eu te dizer, quem honra essa história, honre a história da tua casa, honre a história da tua igreja, honre a história dos teus pastores, honre essa casa, honra seus pastores, honre seus pastores, seus líderes, aqueles que governam sobre vós. Põe para mim aí, filho, Hebreus capítulo 7, 13, verso 7. Vou encerrando. Hebreus 13, verso 7. Lembrem dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem na sua fé. Quer honrar seus pastores? Imitam eles. Seja como eles. Sejam como eles. Honre essa casa. Honre a sua história. Honre seus líderes. Honre seu pastor. Lembrai-vos dos seus líderes.
Israel, que a arca estava na casa de Obed-Edom. A Bíblia vai dizer para nós que chega um homem, o mensageiro fala: meu rei, tu lembra de Obed? Sim, eu lembro. Rapaz, Deus mudou a vida de Obed. Como assim? Depois que a arca ficou na casa dele, a vida dele mudou. Obed prosperou. Como assim? Então vamos buscar a arca. Chegou o tempo, mas a Bíblia diz que agora Davi pegou a tenda. Que é isso? Que é isso, meu amado? Uma tenda é coisa simples, é 4 pés, 4 hastes e uma cobertura por cima, nada fechando as laterais. Imagina uma tenda. E Davi agora prepara essa tenda, chama os sacerdotes, chama os levitas, vai buscar a arca e ele lê agora os estatutos de Moisés e vai dizer assim: nós vamos carregar a arca agora, os levitas, e nós vamos dar 6 passos e nós vamos parar. Quando der 6 passos com a arca, paramos, o sacerdote vai sacrificar. Que coisa! Parece que Davi estava profetizando o caminho do Gólgota. Meu Deus do céu. Mas quando Davi chega no palácio, não vou entrar no caminho, não vou entrar no caminho do Gólgota, não. Meu Deus do céu, não vou entrar, não, vou ter que ficar dentro. Quando Davi chega no palácio, ele põe a arca aonde? Na tenda. Aleluia. E agora ele chama Asaf. Asaf, nós vamos fazer turno de 4. De 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. 4 turnos de 6 em 6 horas. Aleluia. Nós vamos adorar. Nós vamos ficar um tempo ininterruptos em adoração diante da arca, que é a presença de Deus. Para mim, Davi recebeu, pastor Mesaque, a maior revelação do seu ministério. Ele é onde que a Bíblia vai dizer para nós que tem adoração 24 horas. Aonde? Aonde, igreja, tem adoração? Aonde que a Bíblia diz que tem adoração 24 horas? Aonde? Aonde? Ei, não, é no céu. É no céu, é no céu. É no céu que tem adoração 24 horas. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos dizem: Santo, 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 24 horas ininterruptas. E Davi agora traz, parece que Davi leu a Bíblia segundo escreveu Mateus, na oração de Pai Nosso: assim na terra como é no céu. Davi trouxe o céu para a terra em adoração. É noite de trazer o céu para a terra. Vem, equipe de louvor, me ajuda aqui, vem. Vamos trazer o céu para a terra, vem. Fica de pé, igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Esta igreja vai viver coisas maiores, eu profetizo. Esta igreja vai viver coisas maiores. Eu sei que você já vivenciou coisas grandes. Eu sei que você já vivenciou coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dar uma palavra. Tem coisa grande chegando. Esta igreja vai viver. Esta igreja vai viver coisas maiores. Deixa Deus te usar. Esta igreja vai viver coisas maiores. Esta igreja vai viver coisas maiores. Ei, se você acredita nisso, ei, você faz parte dessa história. Se você reconhece que foi Deus, então glorifique, 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 porque hoje não é só festa, hoje é prova que a mão do Senhor fez estas coisas, para que todos vejam, considerem e entendam que a mão do Senhor
Você já chegou aqui,